Bom, pessoal, vamos lá então para a primeira escola helenística, que é o estoicismo. O que dizem os estoicos? Bom, a escola estoica, a corrente estoica, ela está concentrada entre as filosofias helenísticas, as correntes helenísticas, e ela compreende o seguinte: essencialmente, a concepção estoica compreende que a vida ela tem uma lógica própria de funcionamento. Isso é uma coisa importante de se entender. O que isso quer dizer, uma lógica própria de funcionamento? Existem determinações e conjunturas na vida que, eu só vou voltar um pouquinho a pedido de um aluno aqui, estão para além do meu controle. Veja bem, os estoicos até vão dividir em chamado microcosmo e macrocosmo, no sentido de que existe um universo em qual eu sou capaz de atuar na minha vida. Mas existe uma esfera em que a vida me conduz que está para além do meu controle. A vida não é algo que o ser humano esteja em seu controle. Tecnicamente, ela tem uma lógica própria de funcionamento que está para além do controle que eu posso fazer, que eu pelo menos tenho o desejo de ter, né? O que acontece, pessoal? A pessoa que sofre, por exemplo, de ansiedade, que é uma coisa que já está nos escrito desde das escrituras antigas, porém muito presente na sociedade capitalista, pós-moderna mais do que tudo, ela, aquele que anseia por algo, né? Anseia geralmente pelo temor de que algo possa vir a acontecer. E nesse temor, ele começa a agir para evitar esse temor ou para se preparar para quando essa tragédia na cabeça dele acontecer, né? Que entra um grau de pessimismo muito alto, geralmente nos ansiosos, porque eles presumem de que quanto mais pessimista eu for, né, mais acostumado eu estarei quando acontecer a tragédia, eu vou me dar bem, porque eu vou achar que é muito pior e a hora que acontecer, tal, a minha frustração será menor, que eu já esperava por algo muito ruim. O que no fundo acontece é que você acaba sofrendo desde o momento que você começa a antecipar isso aí. E sofre até no dia da tragédia para mais. Né? Você ocupa um espaço que não tinha tragédia, você sofreu por ela. Você ansiou por aquilo. Esse anseio, ele advém de um fato do controle. Né? Quando você estima que determinadas ocorrências você quer evitar na sua vida. Então você tem medo que elas venham a acontecer. Então você tenta controlar a vida para que isso não ocorra, né? Pessoa muito controladora, pessoa que ela quer não faz isso, ela quer determinar ordens, ela quer. Isso acontece muito num ser neurótico que desenvolve graus de neurose. Lembrando que todo mundo tem grau de neurose, né? Desenvolvida. É aquele ser mais obsessivo, controlador. Putz, eu esqueci de fechar o WhatsApp aqui. Parece que as pessoas falam comigo só quando eu estou aqui em aula. Deixa eu fechar aqui. Voltando. Não sei se eu voltei. Agora ficou bom, galera. Aí. Veja só. Nesse controle, eu acabo tornando-se obsessivo por para evitar que tragédias possam vir a ocorrer. Inclusive, eu cobro isso de outros que estão pares ao meu redor, que também têm a mesma postura. Isso é um termo psicanalítico, obsessivo, mas que ele vem desse controle. Eu também acho que seria uma boa ideia, viu, Bruna? Desculpa. Há uma proposta que a gente tem uma aula outra
fora do horário para discutir a questão da ansiedade, do pânico, no meio dessas situações. Vou falar com o Márcio, ver se rola alguma coisa. Mas o que está colocado aqui, pessoal, a filosofia helenística já tende a essa ideia no seguinte sentido. Os estoicos estão dizendo que a vida ela tem uma própria lógica, que ela determinadas ocorrências são naturais do curso da vida. Dentre elas, conquistas, prazeres e tragédias, perdas. Isso não poupa ninguém. Está dentro do curso da vida e não cabe ao indivíduo alterar esse curso. Ele está fora do alcance. Pois bem, sendo assim, cabe ao indivíduo compreender que a vida está para além das suas possibilidades de mudança e que ela tem um curso natural de execução. Quanto mais você consegue compreender isso, mais você estará imune ao efeito emocional que essas ocorrências da vida podem lhe causar. Por quê? Porque entendendo que é um curso natural das coisas, quando essas coisas ocorrerem, elas não vão frustrar você, elas não vão impactar você. Você simplesmente entende com uma lógica de aceitação, né? Lembrando que o estoico é o seguinte, é uma moral que foi muito usada no exército romano, até no exército de Alexandre, que depois foi o exército romano absorveu grandes técnicas de Alexandre e tornou-se o exército romano um dos maiores do mundo. A moral militar que perdura por todo tempo, chegando até os dias de hoje, não só a moral militar, mas a moral de profissões que estão de frente com a tragédia, por exemplo, medicina, ou qualquer outra coisa nesse sentido, ela tem que ser uma moral estoica, que é compreender que tem um curso natural das coisas e que sua possibilidade de ação é limitada. Então, ou seja, dentro daquele campo limitado você vai agir, mas você não vai se apavorar diante de algo que aconteça, que esteja para além do seu alcance. Se uma pessoa vir a morrer, se uma tragédia acontecer na sua frente, se algo estiver muito bizarro ali, você não pode se alterar emocionalmente. Você tem que entender com clareza quais são os seus campos de ação possíveis nesse universo. Mais que aquilo, é o curso próprio da vida. O curso próprio da vida não é sua responsabilidade. Então, segundo os estoicos, se você tiver essa compreensão lógica da vida para além do seu campo, né, um destino, um curso da vida, você conseguirá atingir o estado de paz interior com maior facilidade. Veja o slide. A noção de necessidade ou destino é muito forte no estoicismo. O homem deve resignar-se a aceitar os acontecimentos pré-determinados. Isso não se traduz pela inação ou pelo fatalismo passivo. No sentido de, eu não posso fazer nada mesmo, a vida é assim, eu vou seguindo. É uma tragédia dada. Não é isso. Ele diz, devemos agir de acordo com os preceitos éticos e fazer o que julgamos devido, mas devemos também aceitar as consequências de nossa ação e o curso inevitável dos acontecimentos. Segundo o exemplo famoso, se vejo alguém se afogando, devo salvá-lo, mas, se não o conseguir, não devo desesperar-me, pois era inevitável. É legítimo, portanto, o chamado amor ao destino, né? A compreensão do destino. Essa moralidade, o que ele está dizendo aqui, que a vida por inação não é isso, é que há um campo para você atuar, que é possível você mudar. Sobretudo, mudar a si mesmo, a forma de entender a vida. Porque quanto mais você tentar controlar e querer mudar a vida, mais frustração você vai trazer, mais embate. Para o estoico, a vida não muda, ela não está ao nosso alcance alterá-la. Então é mais fácil nós mudarmos para aceitar a lógica da vida do que ter uma postura que vai tentar controlar, alterar a vida, etc. Essa é uma compreensão estoica. Veja lá.
nesse outro slide. Os estoicos acreditam que para manter nossa ataraxia, devemos nos preocupar apenas com o que podemos modificar, nossos pensamentos, ações, sentimentos. O que não está ao nosso alcance, ou seja, o que não conseguimos modificar, morte, velhice, catástrofes naturais, opinião dos outros, não deve ser alvo de nossas preocupações. O sábio, em vez de buscar mudar a ordem do mundo, deve saber mudar seus desejos. A liberdade é compreendida como adesão à necessidade do ser, que sabe reconhecer na lei universal que é mais apropriado à sua natureza primeira. Então, olha lá, o que ele está dizendo aí, né? Há um universo de ação que você tem responsabilidade. E esse universo está muito ligado às suas dimensões pessoais, né? Alterar o seu pensamento, agir eticamente no seu campo de ação possível. Porém, existe um universo muito mais complexo e de um raio maior que você não tem campo de atuação, né? Que é o curso da vida. E se você não aceitar isso, frustrações vão acontecer. Paz interior você não vai ter, né? Um dos exemplos que ele traz é a aceitação da morte de entes queridos, né? Ora mais cedo, ora mais tarde, esses entes irão morrer. As pessoas tendem a reagir, né, a essa morte como uma coisa não aceita, procura um culpado, um arrependimento de não, porque eu não fiz isso, porque a pessoa estava viva, etc. Todo aquele enredo que circunda as mortes dos entes queridos. Para os estoicos, é uma questão simples, todo mundo vai morrer, ponto. Né? Seja disso ou daquilo, seja mais cedo ou mais tarde, seja de maneira trágica ou no curso, né, no final do curso natural, a morte é uma questão dada. Né? Ela pode ocorrer a qualquer momento. Então, se ocorrer por isso, por aquilo, já era feito, estava dado que isso ocorreria. Né? Não adianta romantizar, querer controlar, não. Eu quero que essa pessoa, porque eu gosto muito dela, que ela morra com 100 anos, dormindo, em paz. Não vai ocorrer. A tragédia pode ser, ela está presente na vida, pode ser que esteja presente em uns, nos outros, com alguns ou com outros na sua vida, ou em paralelo à sua vida. Não se sabe, mas ela compõe. Então, não adianta eu ficar antecipando esses medos no intuito de tentar controlar. A gente pode trazer para o campo da psicanálise, por exemplo, no complexo de Édipo, a mãe muito controladora, ou as famílias controladoras, não faz isso, não faz aquilo. Por quê? É o medo da tragédia, né? A tentativa do controle, mas que isso, às vezes, mesmo tendo todas essas precauções, pode ocorrer. Evidente, ó, ele já disse isso. Não quer dizer assim, deixa o seu filho solto aí que fica tranquilo, a vida carrega. Tem que agir dentro do seu campo, né? Alertar, avisar, proibir realmente de coisas muito bizarras e perigosas. Mas às vezes um ato de atravessar a rua é necessário para viver, sair de casa e ele pode ser perigoso, né? Então tem coisa que não está na alçada do controle, né? Existem coisas que é possível, deve se fazer, mas tem coisas mais complexas que estão fora. E não adianta se culpar por isso. Então, talvez eu possa trazer um outro exemplo, que seria vocês mesmos, não sei, por algum motivo, vocês podem se sentir numa encruzilhada ética da vida, você tem que tomar uma decisão, e aí você fica pensando nas consequências dessa decisão. E aí, no fundo, não é que você quer o bem daquilo que você teve que decidir, né? O bem de alguém que está envolvido. Você quer evitar a sensação de culpa caso os infortúnios dessa decisão ocorram, né? Eu vou fazer isso, mas não imagina se acontece isso e aquilo, meu Deus, como é que eu vou me sentir? Perceba que também é uma decisão egoísta, né? Nesse campo ético. Mas quando você toma uma providência, uma escolha difícil, uma encruzilhada que teria consequências independente da escolha que você tome, essa consequência ela não pode te atormentar, porque ela é uma consequência que está para além do seu controle. O que estava no seu controle é a escolha que você teve que fazer em determinado momento. A partir do momento que você fez aquela escolha, evidentemente que ela vai trazer consequências.
Essas consequências, você não pode falar, putz, se eu tivesse escolhido o outro, talvez, não sei o quê. Não se sabe. Você sabe que você escolheu por faculdades e elementos que você quis escolher aquilo, julgou aquilo mais coerente e você vai assumir uma consequência daquilo. Como se você tivesse feito a outra escolha, assumiria outras consequências. Né? O que você não pode é entrar em frustração, porque, segundo os estoicos, isso está para além de si. Faz parte do curso da vida, então cabe a nós aceitarmos isso. Bom, camaradas, essa é a corrente estoica. Hoje nós vamos fazer duas correntes. Alguma dúvida sobre ela? São quatro. Hoje nós vamos fazer duas. Na outra semana de filosofia nós vamos fazer duas. Estou tentando abrir o bate-papo, não abre. Abre. Bom, nós vamos seguir então para a segunda corrente estoica, que é o epicurismo. Tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Diferente do estoicismo, vou pedir umas perguntas aqui. Veja bem, vou tentar sintetizar as duas perguntas que apareceram aqui que são semelhantes. À medida que você compreende que a vida tem uma lógica própria e que você não está no controle dela, isso confere a você uma maior aceitação das coisas que acontecem nela. Como você então você consegue lidar melhor com as ocorrências da vida. Então a conexão é a seguinte: ao aceitar o curso da vida, a vida como o macrocosmo, sendo portadora de uma lógica própria, a qual eu não consigo alterar, cabe a mim aceitar essa vida. À medida que eu amplio o meu grau de aceitação das coisas que vão ocorrendo, isso amplia meu estágio de paz interior. Por quê? Porque como eu não desejo mais o controle, eu não anseio com medo do resultado daquilo que possa vir a ser, eu aceito. E eu aceitando melhor, eu tenho mais paz interior. O estágio de ataraxia, ele é mais permanente. Ele me confere um maior equilíbrio emocional. Né? Então, uh, não é que a vida não muda, é que a vida tem uma lógica própria de acontecimentos que estão para além do meu alcance. Não são todos. Existe um campo em que eu posso alterar, mas existe uma força maior a qual eu não tenho acesso. Por exemplo, as pessoas morrerem, as pessoas passarem por problemas. Né? Nós temos anseios, por exemplo, quem tem muito apego emocional aos seus pares, familiares ou amigos, de querer cuidar de todo mundo. Né? Tem muita gente que tem essa questão de cuidar, a pessoa está em estágio ruim, ela fica mal porque outra pessoa está mal, e às vezes você nem está tão bem assim, mas os outros você sempre está querendo fazer, deixando os outros bem. É uma ideia de controle essa, né? É uma ideia de controle, é uma ideia de que você sempre está querendo agir para prover o bem, tentando controlar tudo, tentando manter tudo mais ou menos organizado. Para os estoicos isso pode trazer um infortúnio, né? Porque a vida tem uma lógica própria, as pessoas vão sofrer. Mesmo que ela seja muito querida a você, ela tem que passar por aquilo. Ela tem que aceitar que a vida provê essas coisas, né? E você não pode sofrer porque aquela pessoa está sofrendo. Você tem que aceitar que ela sofre também. Quanto mais você aceita essa situação, mais paz interior você fica tranquilo, né? Uma pessoa está passando tal. Você pode ajudar ela? Ok. Mas isso é um curso, o namorado da pessoa foi embora, terminou com ela, tá super. Isso é uma coisa que acontece. Você não pode pegar o namorado, trazer e falar assim, não, 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 tá aqui de volta. Você pode ajudar em outras coisas, mas não vai suprir isso aí. Então ela tem que passar por isso. E você não pode ficar mal porque ela tá mal. É uma coisa que passa. É uma coisa que a pessoa vai passar. Então, se você não se conecta emocionalmente a isso, você está mais sábio. Você entende que isso é um curso da vida. E aí você está num estágio de paz interior mais permanente. Essa é a ideia estoica, né? Quanto mais você aceita que a vida tem uma lógica própria, mais você não não se frustra diante da vida. Mais paz você tem.
O slide eu não sei se está lá. Eu vou mandar no grupo do PV terceiro e vou postar lá. Eu acho que esse slide aqui não está lá não, porque eu comecei essa aula hoje. Mas assim que acabar aqui eu já posto. Isso também pode ser um exemplo. Quando a vida te traz uma situação ruim e que você tenta de todas as maneiras mudá-la e isso não consegue porque é da vida, está para além, um estoico diria o seguinte: ao invés de você ficar batendo murro em ponta de faca, no sentido de tentar mudar essa coisa que não dá para mudar, mude você a forma de enxergar essa coisa. Isso você pode mudar, né? A coisa em si você não pode. Ela está para além do seu raio de ação. Então, onde você pode atuar? Na sua forma de encarar essa coisa, que aí você alterando, entendendo que essa coisa não tem como o que fazer, faz parte, etc. Isso pode lhe conferir uma maior paz interior. Beleza? Agora nós vamos para outra corrente. Posso, posso. Uhum. Tá, posso na próxima segunda, só para não sair aqui agora. É, eu vou mandar o slide, junto à hora que eu mandar o convite do Zoom, da aula, eu já mando o slide para vocês irem acompanhando aí, então. A próxima corrente, ela vai justamente o contrário do estoicismo, que ela inclusive é uma corrente parecida com o que nós, indivíduos liberais, né, indivíduos da social-democracia burguesa do século XX, início do século XX, indivíduo pós-moderno do século XXI, né, somos, que é o quê? Eu tento compensar a minha tristeza buscando algo que me dê prazer, né? Ou seja, como é que nós combatemos a nossa ansiedade do dia a dia? Eu me furto de conviver com o problema, neutralizando ele com algo que me dê prazer. Geralmente é o quê? Algum impulso do corpo, comida, sei lá, coisas que lhe deem prazer no seu dia a dia. Isso pode até chegar num campo mais radical de vícios, etc. Né? Mas o que, que é? É a compensação da frustração com o prazer. Se isso me frustra e eu não consigo lidar com isso, eu busco algo que dê um prazer, tamanha intensidade, que eu neutralize essa frustração. É muito comum isso no seu período escolar. Por exemplo, você vai ter uma viagem, uma coisa muito legal no final de semana. Ver alguém, não sei. E você começa uma segunda-feira escolar, que é uma segunda-feira, a gente sabe, é o dia mais tenebroso, né? A depressão do domingo à noite que o sol nascerá estralando. O que isso quer dizer? Quando você começa na segunda-feira, na escola, naqueles tempos, né? Lembra? Quando você ia para a escola, aqueles tempos sombrios, desculpa, aqueles tempos normais. Agora nós estamos em tempos sombrios. Naquela época, você fazia o quê? Chegar na segunda-feira para lidar com a segunda-feira, às vezes prova, nem é a prova que é o pior, né? É o dia do resultado, né? O professor corrigiu, trouxe. Você começa a pensar no sábado. Você fala, putz, sábado ainda bem que vai ter isso, tal, legal. Ou então você fez o consumo de um objeto que te traz felicidade, aí você está lá na escola, ou você está numa situação de sofrimento, você fica pensando, não, pelo menos a hora que eu chegar em casa vai ter isso, tal. Você faz compensações emocionais. Ou seja, você está buscando um prazer para neutralizar uma frustração. Para o epicurismo, a busca pelo prazer seria a melhor forma de eu conseguir um estágio de paz interior. Só que o epicurismo ele elabora essa questão do prazer, né? Para ele não é uma questão simples assim, que nem eu traduzi agora. Nós, indivíduos liberais do século XX e XXI, nós somos muito ligados à questão do consumo, né? A questão desse triunfo como felicidade. E ele fala disso também, né? Dos bens materiais. Ele fala assim, olha, tem que tomar muito cuidado. O epicurismo ele traz o seguinte: é muito importante a busca pelo prazer, porque o indivíduo que tem o prazer permanente ou em maior parte do tempo do seu cotidiano é um indivíduo que está
em paz, um indivíduo que está feliz, um indivíduo que está em estágio de ataraxia. Porém, tem que tomar muito cuidado com o conceito de prazer, né? E aí Epicuro traz a seguinte questão. Veja, os prazeres, eles têm que ser divididos em formas, porque existem prazeres que podem nos escravizar. E essa busca pelo prazer, ela não pode ser hedonista. Lembrando que hedonismo é busca pelo prazer descomedida. É um campo doutrinário que entende o que é ser hedonista. É aquele que vive a vida para ter prazer. Ele identifica as formas que lhe agradam, que lhe conferem prazer, e ele direciona a sua vida cotidianamente à busca dessas coisas. Segundo os epicuristas, fala que isso é muito perigoso, porque pode, né, tornar-se, você pode se tornar escravo da busca por esses prazeres, e a ausência desses prazeres causa uma frustração desnecessária, que às vezes você nem está em estágio de tragédia, de infelicidade, mas qual o fato de você não ter esses prazeres, acesso a esses prazeres num determinado dia, isso pode lhe causar algum infortúnio. Então, ele constrói uma narrativa, uma filosofia muito cautelosa, dizendo o seguinte: a estágio de aterexia é conquistado quando você tem acesso a prazeres. Porém, essa busca pelo prazer deve ser feita de forma moderada. E esse prazer está elencado da seguinte forma. Deixa eu só cronometrar aqui, porque já anunciou que vai acabar. Cronômetro, senão eu vou 10 minutos. Vamos lá. Primeiro slide aqui, ó. Estabilizado por seu tratado da natureza, fundou a escola em Atenas, tal, que ficou conhecida na antiguidade. O jardim tornou-se uma comunidade filosófica que põe em prática a ideia de frugalidade, serenidade, amizade e a rejeição das superstições religiosas e das vaidades sociais. Os sábios constroem um pequeno mundo amistoso que reinam livremente a sabedoria e a amizade, no qual são recebidos abertamente mulheres, crianças, escravos estrangeiros. Esse ponto final que é mais interessante. Perceba que a filosofia epicurista já é um pouco mais ampla, né? Não tem aquelas restrições clássicas atenienses, né? Exclusão de mulheres, exclusão de escravos. Bom, aqui está o ponto, segundo slide. Epicuro, o que nos afasta do soberano bem são os 4 grandes medos. Olhe lá. Medo dos deuses, medo da morte, medo do sofrimento e medo da dor. Quando ele fala medo dos deuses, ele fala justamente do medo do julgamento, do pós-vida, né? Ou do castigo em vida proferido pelos deuses. Perceba que essa não é uma ideia hebraico-cristã, né? Ela é uma ideia que já antecede, ela está presente na doutrina hebraica-cristã, mas ela já vem de antes, né? Porque a religião é um julgamento moral. Bom, e são, segundo os epicuristas, os grandes medos. Ele fala, de fato, são as coisas que nos atormentam, mas sim, não são as coisas em si, mas as elaborações e os pensamentos que temos delas. Ele fala, a morte, por exemplo, não deve ser temida, pois além de pensarmos, veremos que não há por que ansiar a imortalidade. Além disso, a morte não é nada em relação ao homem. Ou ela existe ou ele existe. O que ele está dizendo é o seguinte, por exemplo, quando a morte existe, você ou quem morreu não existe mais. Então não existe sofrimento e morte concomitantemente. Então o medo da morte, ele não pode, ele é ilógico na categoria epicurista. Por quê? Porque medo é uma coisa que pertence, e sofrimento pertence ao mundo dos vivos. A morte presente, tudo isso se dissipa, porque eles não acreditam numa vida após a morte, né? O epicurismo já dá grandes sinais daquilo que vem em paralelo que a gente vai estudar, que também é a filosofia helenística, é o ceticismo, né? Eles não negam a existência de deuses. Eles falam que assim, olha, os deuses existem, mas eles vivem num outro mundo paralelo com problemas próprios. O mundo dos seres humanos é de única e estrita responsabilidade dos seres humanos, né? Então não temos que nos preocupar com o que os deuses estão achando, porque eles não estão preocupados conosco. Nós estamos por conta nesse mundo. Então eles vão desconstruindo esses medos, né? O medo da dor, e o medo da morte, o medo dos deuses.
E tem mais um medo aqui, tem razão, são os limites, medo da dor e medo do sofrimento, né? Que ele entende, então, que são anseios da vida, mas que você não tem, não é a coisa em si, é o que você pensa sobre ela. E voltamos àquele caso do ansioso, que quando ele passa pela situação, ele geralmente vai pensar assim, pô, até que não é tão ruim como eu achava que ia ser, né? Eu sofri mais esperando por esse episódio do que nele, convivendo nele, né? Então, os epicuristas já estão falando, olha, as elucubrações sobre as coisas nos conferem muito mais sofrimento do que as coisas em si. Pois bem, então ele já está identificando um processo de anseio. E diz, precisamos descobrir aí os prazeres que estão contidos na vida cotidiana. E é isso que vai nos conferir o estágio de paz anterior. É uma espécie de serena sabedoria, ou sabedoria serena, no sentido do seguinte, a ideia é ele divide os prazeres em naturais e necessários, não naturais, não necessários, desculpa, naturais necessários, naturais não necessários e não naturais e não necessários. Como assim? Naturais e necessários. O ato de beber água, por exemplo, né, é uma coisa natural e necessária. Isso, segundo os epicuristas, deveria ser o prazer primeiro, não o ato de beber água, os prazeres naturais necessários. Você descobrir prazer nessas coisas, porque elas estarão presentes na sua vida, porque elas são necessárias, naturais. E à medida que você meio que se conecta a essas ações do cotidiano, percebendo como aquilo pode se conferir prazer, você vive um estágio de sabedoria, ataraxia mais completo. Num segundo momento, você também pode procurar os prazeres naturais e não necessários. Existe uma hierarquia, né? Você deve se apegar aos prazeres naturais e necessários. Em segundo momento, naturais não necessários, que a ideia é você tem sede, mas você não bebe, você bebe um suco de laranja, você bebe vinho. Beber algo é natural, mas o que você bebe pode ser não necessário. Tudo bem, é um segundo momento de prazer. E ele fala para tomar muito cuidado dos não naturais não necessários, que é a ideia de você, sei lá, consumir algo que não seja natural do ser humano e nem necessário para ele, e vincular o seu prazer a isso. E esse prazer pode conferir-lhe a escravidão, né? De você vincular sua felicidade a isso e não conseguir isso, porque são coisas que não estão no seu cotidiano, e aumentar o seu grau de frustração. Você tem aquele sofrimento do seu dia a dia, e aí para isso você compensar, você tem essa felicidade aqui que está baseada num prazer não natural, não necessário, aí você não consegue isso, aí você duplica o seu sofrimento, que é aquilo que você já estava sofrendo, que está acontecendo na sua vida, mas o fato de você não ter conseguido esse prazer para compensar o outro. Então, segundo os epicuristas, isso é muito perigoso. Então, existe essa hierarquia dos prazeres. Isso é muito importante identificar, sendo que o principal prazer que deve ser buscado é o natural e necessário. Ok? Vamos lá. Os epicuristas, o homem age eticamente na medida em que dá vazão aos seus desejos e necessidades naturais de forma equilibrada ou moderada. E isso garante a ataraxia, porque aprender a gozar andam juntos. A valorização do prazer como algo natural e a concepção que a realização de nossos desejos naturais e espontâneos é positiva, deram origem à imagem certamente distorcida de que o epicurista é alguém devotado a uma vida sirenaica de prazeres. Ao contrário, o prazer excessivo joga-nos novamente na dor, porque sua vez nos leva à ação viciosa. Existem três tipos de prazeres naturais necessários que devemos buscar, pois a satisfação causaria em nós uma dor real, pois a não satisfação causaria uma dor real, os nem naturais nem necessários, cuja satisfação não causaria uma dor verdadeira e, portanto, o artifício da vaidade devem ser evitados. E os naturais, mas não necessários, que devem ser evitados, né? São as cautelas do epicurismo. Enfim, camaradas, nós temos aí 2 minutos para interromper. Hoje nós vimos os estoicos e os epicuristas, tá?
São duas correntes dentro da filosofia helenística. Eu vou disponibilizar já no grupo para vocês o material, e o material já traz características das outras duas correntes que nós vamos ver ainda, que são o ceticismo e o cinismo, na próxima aula. Não é a origem da ataraxia, é o estado de ataraxia, tá? Para toda a filosofia helenística, o ideal é como o ser, é uma filosofia que diz qual deve ser a conduta do ser para que ele atinja o estado de ataraxia, o estado de paz interior, de tranquilidade, de suposta felicidade. Ok? Vou parar de gravar.